E o Brasil ainda não tem um padrão definido para a carne de bovina de qualidade. O consumidor nacional se baseia nos quesitos difundidos nos mercados dos Estados Unidos e da Austrália. A afirmação foi feita pelo consultor Roberto Barcelos durante o encontro de confinamento da Coan Consultoria e do Canal do Boi, realizado entre os dias 12 e 14 de março em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em entrevista a Jorge Zaidan, ele explica que há dois mercados bem distintos no Brasil: o da carne consumida de segunda a sexta-feira e o da carne consumida por prazer nos churrascos de final de semana. É dele também a afirmação de que a produção da carne de qualidade equivale a apenas 250 gramas por habitante ao ano no Brasil. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista que ele concedeu ao Zaidan. Que a palavra qualidade é muito subjetiva, então a gente tem que se adequar à expectativa do consumidor como consumidor para atender o perfil do que ele define por qualidade. A gente não tem um padrão brasileiro. O que chegou para a gente, e é uma coisa muito recente, é um padrão importado. Então ainda está pesando muito alguns quesitos que a gente sempre enxergou nas carnes americanas, australianas, argentinas, uruguaias, que é o marmoreio. E o consumidor brasileiro, ele se encantou com o marmoreio, em função de um sabor, de uma suculência, virou palavra de ordem em todos os programas de carne, todos os programas de marca de carne, porque eles disputam ainda o mesmo mercado. Quando eu falo em qualidade de carne, eu preciso dividir dois mundos. Eu preciso dividir o consumo de segunda a sexta-feira, onde existem algumas exigências do consumidor, e muito mais ligadas a preço, a rendimentos, do que propriamente dito a qualidade. O prazer de comer a carne. De segunda a sexta-feira a gente come carne como para se alimentar. De final de semana a gente come carne para ter prazer. Então quando a gente toma a decisão de compra de uma carne por prazer, a nossa régua de preço sobe. E aí a gente vai buscar características diferentes das características que a gente busca durante a semana. E é o mesmo consumidor. Então eu divido em dois mundos. O animal mais eficiente para produzir a carne do dia a dia é diferente do animal que vai produzir a carne do fim de semana. E isso gera oportunidade para diversas raças, diversos sistemas de produção, diversas características de regiões para produzir a carne, para adequar aos seus mercados. O erro que a gente pode cometer é colocar a carne do padrão do dia a dia para o consumo no churrasco e pegar a carne padrão de churrasco para consumir no dia a dia. Alguém perde ou em rendimento de desossa, ou em preço e assim por diante. Roberto, o Brasil produz cerca de 10 milhões de toneladas de carcaça, equivalente carcaça por ano de carne, 10 milhões. 80% dizem são consumidos aqui internamente e 20%, talvez um pouco mais, um pouco menos, são dedicados ao mercado internacional. Essa carne, 10 milhões de toneladas que nós produzimos, ela está muito mais ligada à carne do dia a dia. Sim. E quanto que nós temos dessa carne produzida no Brasil, não vamos falar da carne importada, a carne produzida no Brasil, dedicada aos finais de semana? Se a gente somar todo o universo de marcas de carne, os programas de carne certificadas, as iniciativas de verticalização que já ocorreram no Brasil, as marcas que começaram a surgir, a gente percebe que a gente está falando alguma coisa de 800 a 1 milhão de cabeças. Dentro de um universo de 40 milhões de cabeças, é muito pouco, 2,5%. Dentro desses 2%, eu ainda sou um pouco mais exigente. E aí eu falo que a gente está trabalhando na casa de 1%, para atender nicho de mercado, que é esse perfil de produto de churrasco de fim de semana. E esses animais que produzem esse volume que você disse, da carne para o final de semana, eles têm alguma coisa específica, alguma raça específica, algum cuidado específico?
Obviamente existem vários caminhos para chegar no mesmo produto. Quais características esse produto precisa apresentar? Maciez, sabor e suculência com consistência. A palavra consistência é muito forte, então ela tem que entregar essas características 100% das vezes. Isso gera um trabalho muito grande, porque você tem que transformar biologia em matemática. A variabilidade genética de indivíduos, de raças, é muito grande para você padronizar em 3 características que essa carne precisa ter. Então, na minha opinião, é possível fazer esse produto macio, saboroso e suculento com diversas raças. E aí eu quebro já... Sozinhas ou cruzadas? Sozinhas e cruzadas. O cruzamento ele te traz alguns ganhos extras. Eu sou a favor do cruzamento, mas eu sou a favor também de um trabalho muito bem feito nas raças puras. No Nelore, o Nelore é apto a produzir uma boa carne de qualidade, sim. Estou envolvido com projetos que buscam atender nichos de mercado com uma bela carne Nelore. E a gente ainda está começando esse processo. O que a gente produz de carne de qualidade seria equivalente hoje a um bife de 250 gramas por habitante por ano. As pessoas têm dúvida, mas será que tem espaço para todo mundo? Será que tem demanda por esse tipo de produto? A gente está diante de um universo que representa um bife de 250 gramas por habitante ano. Então dá para dobrar, triplicar, quadruplicar, que tem demanda.